Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniforme, um caso particular bastante importante dentro da cinemática, beleza? Então aqui a gente está avaliando várias posições, né? Posições sucessivas de um pequeno carrinho, né? Dentro de uma ilustração, e a gente percebe um certo padrão. Cada 1 segundo, a posição desse cara está aumentando de 10 metros. Então, ele parte de tempo 0, 0 metros, 1 segundo, 10 metros, 2 segundos, 20 metros, 3 segundos, 30 metros. Qual é o padrão que está acontecendo aqui? Parece que o espaçamento está aumentando de forma igual ao tempo. Ou seja, existe uma relação do aumento da posição com o aumento do tempo. Em outras palavras, o que a gente pode falar, de maneira mais breve e curta, mas que é bastante importante, deslocamentos iguais em tempos iguais. Então, essa frase resume bem o que está acontecendo de forma bem clara. A gente está tendo deslocamentos iguais em tempos iguais, e isso vai implicar uma coisa importante, uma característica fundamental desse movimento. Se os deslocamentos são iguais e ocorrem em tempos iguais, isso significa que a velocidade está sendo o quê? Constante, ela não está variando ao longo do tempo. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula, então não há aceleração dentro desse movimento, velocidade constante, e sempre que a gente estiver trabalhando nessa situação, um problema em que a velocidade do carro não muda, a gente diz que esse é um movimento uniforme, tá bom? Outra ideia, vamos dar aqui uma olhada nesse segundo exemplo. Quais são as características do movimento desse ciclista, né? Que são várias posições sucessivas, e ele anda 6 metros a cada 1 segundo. Então, novamente, surge aquela ideia. Ele está andando num tempo padrão, uma distância que também é padrão. Então, ele anda 6 metros a cada segundo. Então, parece o quê? O deslocamento que está ocorrendo de forma o quê? Igual. Isso implica, né, a uma velocidade, como a gente viu, constante. Então, ele percorre 6 metros a cada 1 segundo e a sua velocidade, então, a gente pode concluir, né, que é de 6 metros por segundo. Então, como que a gente define o movimento uniforme? A partir dessas ideias. O movimento uniforme vai ser caracterizado por um movimento que se dá com velocidade constante, não nula. Isso implica, né, uma aceleração nula, mas a velocidade não é zero. Então, o movimento que ocorre com velocidade escalar constante, não nula, independente da trajetória. Aqui é uma trajetória retilínea, então a gente falaria MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas a gente vai estudar em outro momento o MCU. O que é o MCU? Movimento circular uniforme. Mas todo movimento uniforme, a ideia central é velocidade constante. Não há aceleração, mas existe velocidade e ela é constante. Então, essa é a ideia do movimento uniforme, beleza? Então, primeira coisa, a gente já estudou velocidade de escalar média dentro do movimento uniforme. Como a velocidade é constante ao longo da trajetória do móvel, o que vai acontecer? A velocidade escalar média vai coincidir com a velocidade instantânea o tempo todo. Então, não vai ter mais essa distinção dentro do movimento uniforme do que a velocidade instantânea e o que é a velocidade escalar média. Daí, a gente consegue relacionar usando uma função horária para descobrir, né, qual que é a ideia da função horária? Descobrir qual é a posição do cara em um certo instante de tempo. Então, ao longo da trajetória, o nosso móvel com uma velocidade constante, ele vai andando. E aí, de repente, a gente está querendo, por exemplo, adivinhar onde esse cara vai estar daqui a um certo instante de tempo. Como que a gente faz isso de forma matemática? Usa a função horária da posição do movimento uniforme. Então, vamos ver aqui como que a gente chega nessa expressãozinha. A gente parte da definição de velocidade escalar média, já que a velocidade escalar média coincide com a velocidade instantânea. Então, velocidade é igual a distância sobre tempo. Distância percorrida pelo intervalo de tempo decorrido. Daqui a gente lembra que esse ΔS é uma variação da posição final menos inicial. E logo, né, também, né, o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Se a gente, né, multiplica cruzada aqui, reorganiza essa expressão, bota esse t menos t0 para o outro lado multiplicando, e deixa s menos s0 sozinho, o que a gente tem é isso aqui. Ó.
S menos S0 igual a V vezes T menos T0. Daí a gente assume, né, que a gente começa a cronometrar no instante zero. Então, nosso T0 é zero. Daí a gente já elimina um fatorzinho aqui, T0. Daí a gente resta, né, passa esse menos S0 para o outro lado, e o que sobra para a gente é o S igual a S0 mais V vezes T. O que esse cara dá de informação para a gente? Né? Essa é a equação horária do movimento uniforme, tá? Ou função horária, dá no mesmo. O que ele fornece para a gente? Qual é a posição do nosso móvel em um certo instante de tempo t, sabendo de onde ele parte dentro da sua trajetória e qual é a velocidade dele, sabendo que ele é constante ao longo do trajeto. Lembra que isso aqui só cabe ao movimento uniforme, beleza? Então, as grandezas envolvidas nessa expressão estão aqui listadas. Esse S é a posição do corpo no instante t que a gente vai estar interessado. S0 é a posição inicial, de onde ele está saindo da trajetória. V é a velocidade em que ele está se deslocando, lembrando que essa velocidade é constante. E T, qual foi o tempo decorrido, né, da posição que a gente está interessado em descobrir, beleza? Essa funçãozinha é bastante importante dentro do movimento uniforme, e a ideia principal dela é descobrir qual é a posição do cara no intervalo de tempo T, beleza? Bom, o gráfico dessa expressão. Se vocês repararem, né, ela é uma função linear em termos de S e T, S contra T, né? Então, o gráfico dela é basicamente uma reta. Quando a gente tem uma velocidade positiva, ou seja, o movimento é progressivo, o gráfico vai ter essa característica aqui. Ó, tá? Aqui são três retas, representando três gráficos diferentes para cada situação. Por exemplo, primeira reta aqui de cima. Se a nossa posição inicial é maior que zero, ou seja, ele não sai da origem e ele está saindo num valor positivo da posição inicial, 10 metros, 20 metros, etc. Esse gráfico vai estar aqui acima, assim, ó, desenhado dessa forma em uma reta, tá bom? Agora não, ele parte da origem do referencial, então está saindo daqui da origem. Ah, não, ele parte do menos 10 metros, então a posição inicial é negativa, então ele parte lá de baixo. Mas sempre que o movimento for progressivo, ou seja, velocidade positiva, essa reta vai ser crescente assim, ó, subindo. S, então, é uma função crescente do tempo, sempre que o movimento for progressivo. Da mesma forma, movimento retrógrado, né? O que acontece no movimento retrógrado? A velocidade é negativa. Então, a velocidade negativa, a inclinação dessa reta vai ser oposta ao que a gente viu. Então, vai ser decrescente. Ó. Então, a nossa função S, né, a posição, ela vai diminuir ao longo do tempo. Então, a tendência dela é realmente diminuir. E aí vem as três características. Se a gente parte de uma posição inicial positiva, então vai vir lá de cima, vai descendo. Esse S0 igual a zero significa que a gente parte da origem. Então, está vindo daqui, da origem do sistema. Ou se ele parte de uma posição inicial negativa, então ele parte lá de baixo e vai caindo, beleza? O que precisa ficar claro também, pessoal, é que essa inclinação desse gráfico vai estar relacionada com a velocidade. Quanto maior a velocidade em módulo, maior vai ser a inclinação desses gráficos, tá bom? Aqui uma inclinação para cima, mais íngreme, e aqui uma inclinação mais para baixo, beleza? Mas a velocidade vai estar relacionada com essa inclinação. Então, a velocidade relacionada com a inclinação e, claro, né, se ela vai ser crescente ou decrescente. E a posição inicial vai estar relacionada aqui, ó, a saída desse eixo S. Quando t é zero, onde está o S. Beleza? Lembra disso. Então, esses são os formatos de gráficos que a gente espera para nossa função horária da posição no movimento uniforme. Lembra que esses gráficos trazem muitas informações para a gente, beleza? Então, é importante que a gente domine a leitura desses gráficos. É a leitura desses gráficos que vão ter informações suficientes para a gente resolver várias questões, beleza? Bom, o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniforme. Bom, um gráfico da velocidade em função do tempo, mas a velocidade não é constante? Como é que tem gráfico nisso? Tem gráfico sim. Se a velocidade é constante, significa que ela não muda ao longo do tempo. Então, o que a gente espera de ter como gráfico? Uma reta paralela ao eixo horizontal, beleza? Então, se a nossa velocidade é positiva, o movimento é progressivo, daí a gente vai ter uma reta ó, paralela ao eixo horizontal,
velocidade em função do tempo. Essa reta é paralela ao nosso eixo e ela é positiva, tá? Quando v é maior que zero, desculpa, ela fica para cima do nosso eixo horizontal, porque a velocidade é positiva. E aí a gente fala que é uma função constante positiva no tempo t. Então, independente do tempo que você pegue, né, o valor de v é sempre o mesmo, até porque o movimento é uniforme. O que vai acontecer quando a velocidade for negativa? Vai ser um movimento retrógrado, né? Daí a velocidade vai estar aqui para baixo da nossa linha horizontal do tempo. Então v vai ser negativo, daí a gente vai ter essa linha aqui embaixo, abaixo do eixo horizontal. Então a gente vai dizer que é constante, continua sendo constante, mas agora ela vai ser negativa por conta do movimento retrógrado. Lembra que o movimento progressivo e retrógrado, o sinal da velocidade revela para a gente se esse cara está indo no sentido crescente da orientação do nosso eixo ou no sentido decrescente. Então o sinal da velocidade só revela isso para a gente, beleza? Por último, não menos importante, mas vale lembrar, qual é a propriedade do gráfico V contra T no movimento uniforme? Isso vale, pessoal, para qualquer tipo de gráfico V contra T. Se você sabe calcular isso, né, você pode aplicar essa ideia. Então, aqui a gente tem lá no movimento progressivo e no movimento retrógrado. O que eu fiz aqui? A gente sombreou essa área abaixo desse gráfico, em um certo intervalo de tempo t. Essa área vai dar de informação para a gente exatamente qual é o deslocamento desse cara. Por quê? Se você fizer aqui, ó, a área desse retângulo, tanto nos dois casos, independente do sinal, o que você tem? Aqui embaixo, ó, vai ser base vezes altura. A altura é o V. Então, vai ser V vezes um ΔT, não é? V vezes ΔT é igual a quem? ΔS, pela definição de velocidade escalar média. Então, sempre que a gente faz um gráfico desse tipo, V contra T, a área sobre a curva revela para a gente o quanto que esse cara andou. Daí, basta a gente analisar. Se o movimento é progressivo, essa área vai ser positiva. Tá? Então, o nosso deslocamento é positivo. Se o V é menor que zero, daí a gente vai obter um ΔS negativo. Mas nos dois casos, o que a gente tem é o quanto que esse cara andou, sabendo apenas fazer a área. Sei calcular a área do gráfico V contra T, então eu vou encontrar de tabela o deslocamento, beleza? Então, a área sobre o gráfico revela para a gente qual foi o deslocamento naquele intervalo de tempo. Daí, então, né, esse A é igual ao ΔT vezes V, que vai ser igual ao nosso ΔS. Então, algumas observações. Quando V, aqui a primeira situação, ó, quando V for maior que zero, nosso deslocamento vai ser positivo, porque o ΔT nunca vai ser negativo. Você já viu tempo negativo? Não, né? Então, vai ser sempre positivo. Então, quem vai mandar no sinal é o V. Se o V for positivo, deslocamento positivo. Então, se V for negativo, deslocamento negativo também, beleza? Mas nos dois casos, sei calcular a área, eu sei calcular o deslocamento. Sempre num gráfico V contra T. Estendendo essa ideia, isso vale tanto para o movimento uniforme quanto para outros movimentos, desde que você saiba calcular essa área, beleza? Então, vou fazer um exemplo aqui para fechar essas ideias dessa aula. Então, aqui, o primeiro exemplo. Movimento de um carro com S em km tem hora e a velocidade constante em km por hora é descrito pela função horária S igual a 60 menos 40t. Então, a gente tem essa função que está descrevendo o quê? A posição desse cara em função do tempo. Daí, pergunta da letra A. Qual a posição inicial do móvel? A posição inicial é de onde ele parte no instante t igual a zero. Então, se eu tenho a função pronta, eu boto t igual a zero aqui, calculo S para t igual a zero. Se a gente perceber, ó, esse t virando zero vai ser 40 vezes zero. Quanto que vai dar 40 vezes zero? Zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Tá? Então, sobra apenas 60. Qual é a unidade? Se ele falou que a posição está em quilômetro, então vai dar 60 quilômetros. É a posição de partida desse cara. Não significa que ele andou 60 quilômetros. Cuidado para não confundir com deslocamento. Então, quando t0 é zero, S0 é igual a 60 km. Bom, letra B. Qual é a posição do automóvel no instante t igual a 2 horas? Se eu tenho a função horária, o que eu faço? Basta eu fazer t igual a 2 e calcular S. Então, fazendo isso,
S igual a 60 menos 40 vezes 2. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir qual é a posição do carro quando t igual a 2, que vai dar menos 20 km. Aqui dá menos 20 km, 60 menos 80, né? Certinho. Um detalhe importante que eu acabei não falando, né? Perceberam que nosso S0 aqui de cara dá para ver, né? É o 60. Nossa velocidade vale quanto? Menos 40. Então esse movimento é o quê? Retrógrado, beleza? Então já só pela expressão da função horária a gente já consegue concluir essas ideias. Letra C. O instante em que o móvel passa pela posição de 20 km. Agora eu não estou pensando em calcular a posição. Eu estou querendo calcular o tempo que ele passa naquela posição. Então é o reverso. Então o que eu faço agora? Agora eu tenho o S e quero calcular o T. Então onde está o S? Vou botar 20 e aí eu vou isolar o T agora. Então fica 20 igual a 60 menos 40t. Aqui 20 menos 60 menos 40 igual a menos 40t. Passa o menos 40 para lá dividindo. Menos 40 dividido por menos 40 vai dar 1 hora. Então, quando t igual a 1 hora, ele vai estar passando pela posição 20 km. Qual é a velocidade do automóvel? E aí, o que a gente faz? Só avaliar a expressão. Essa expressão vem da nossa expressãozinha S igual a S0 mais VT, que é a expressãozinha conhecida como sorvete, né? Daí, a gente sabe que o cara que acompanha o T é a nossa velocidade. Então, nesse caso, a velocidade desse cara é menos 40 km por hora. Então, velocidade igual a menos 40 km por hora. E essa velocidade é negativa, lembrando, né? Porque o deslocamento se dá no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Ou seja, é um movimento retrógrado. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí com essas ideias de movimento uniforme. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.